Capítulo 17. Nefertiti torna-se faraó. Depois do nascimento da sua sexta filha, Aquenaton tornou-se um peregrino em nome de Aton. O faraó iniciou uma série de viagens por todas as terras conhecidas. Mahu, o chefe de polícia de Amarna, e seus soldados acompanharam-no pelas cidades do Egito e terras vizinhas. Aquenaton desejava concluir o desejo de seu pai, que era também o seu, construir 3 grandes cidades santas para que Aton iluminasse a todos os povos do mundo. Aquetaton seria o centro e já estava construída. A segunda cidade estava em fase final de construção. Era Gem-Aton, na Etiópia. Faltava apenas o último elo que ligaria o império de Aton. Segundo os cálculos astrológicos realizados por Aquenaton, essa cidade deveria ser construída na Síria. Portanto, o faraó seguiu viagem para as terras a nordeste do delta do Nilo. Ele embarcou em sua barca real, que era grande o bastante para viajar pelo mar. A comitiva desceu até o delta e ingressou no mar Mediterrâneo, aportando nas cidades de Gaza e Jopa, na terra de Canaã, onde o faraó foi recebido com festa. Ele tranquilizou o povo de Israel quanto aos ataques dos povos vizinhos. Em seguida, Aquenaton seguiu em direção às cidades fenícias do Tiro e Biblos e viajou até a ilha de Chipre, bem próximo à terra de Hati. Tendo sido milagrosamente prudente, o faraó evitou encontrar-se com os hititas, mas aproveitou para visitar a ilha de Creta e assim contribuir à cortesia recebida em sua festa de unção como faraó único. Por fim, ele dirigiu-se a Esmirna e Damasco, na Síria. Antes de partir em viagem, Aquenaton passou definitivamente as atribuições de faraó para sua amada esposa Nefertiti. Ela já exercia há tempo o encargo de faraó, mas sempre com a presença do marido para orientá-la. Durante todo o período em que Aquenaton se ausentou, e foram diversos meses, Nefertiti administrou o Egito com sabedoria e habilidade. Algumas semanas antes do retorno do faraó, Aie encaminhou um correio ao faraó solicitando sua presença em Hieracómpolis, Nequém, cidade localizada no Alto Egito, além de Tebas, quase na fronteira com a Núbia. Os governadores do Alto Egito, com a presença de Ipe, governador de Mênfis, no Baixo Egito, desejavam discutir assuntos que diziam respeito às 2 terras. Nefertiti prontificou-se a subir o Nilo e ir ao encontro. Ao chegar em Hieracómpolis, ela dirigiu-se ao local da reunião e apresentou-se como representante do faraó. Todos ficaram em profundo silêncio. A grande esposa real não informou que Aquenaton estava em viagem, e muitos entenderam que tratava-se de uma afronta do faraó ao enviar sua esposa real para ouvir as reivindicações dos governadores do Alto Egito. Eles desejavam reclamar recursos para suas cidades, que estavam abandonadas pelo faraó, e Aquenaton enviava a sua mulher, desprezando o gesto de entendimento dos governadores. Ti, que estava presente à reunião, chamou Nefertiti a um canto e lhe disse: "Que fazes aqui, menina? Esperamos o faraó e não uma mera mensageira." Nefertiti ficou com as faces rosadas de indignação e respondeu: "Eu estou aqui como representante do faraó. Aquenaton está em viagem pela Síria. Ele me incumbiu de resolver os assuntos do duplo país em sua ausência." Ti virou as costas para Nefertiti e disse a todos com naturalidade uma simpatia que não dispensou a nora: "Meus amigos, infelizmente o faraó está viajando pela Síria e não poderá nos atender. Como amostra de sua intenção para com todas as províncias do Alto Egito,
ele enviou sua esposa real para ser mensageira de suas desculpas por faltar ao encontro. Todos se retiraram aborrecidos, enquanto Ti desconsiderava a presença de Nefertiti na sala. A mãe do faraó dirigiu-se a Aie e os dois ficaram conversando por alguns minutos. A grande esposa real mirou seu pai e vizir do Egito nos olhos e deu seu recado mentalmente a ele. Depois ele aproximou-se de Ti e disse: Akenaton saberá o que aqui ocorreu e tomará suas providências. Ti olhou com uma ponta de raiva para Nefertiti, mas resolveu calar-se. Ela sabia da influência que a esposa real exercia sobre o seu filho. Nefertiti partiu imediatamente para Aquetaton e solicitou a companhia de Ipe, governador de Mênfis, que seguiria para sua cidade no início do delta do Nilo. Durante a viagem, ele informou-a da situação. A reunião tinha por objetivo forçar Akhenaton a ceder para Aie e Ti as decisões e verbas para administrar o Alto Egito. Em outras palavras, seria uma divisão administrativa do duplo país. Akhenaton cuidaria do Baixo e Médio Egito e sua mãe Ti, orientada por Aie, administraria o Alto Egito e a Núbia, que na época era apenas uma província egípcia. Enquanto Akhenaton sonhava em expandir o império de forma fraterna, além das fronteiras da terra de Queme, sua mãe e o Divino Pai, entre aspas, tramavam uma ruptura no duplo país. Ao chegar em Aquetaton, Nefertiti tranquilizou-se ao ver a barca real atracada no cais do palácio. Akhenaton já tinha chegado de sua viagem. Ela procurou o marido imediatamente e o colocou ao par da situação. O faraó suspirou e disse: Minha própria mãe trabalha contra o meu reinado. Mas isso não ficará assim. O faraó fez um sinal a um serviçal e disse-lhe: Traz-me aqui o escriba real imediatamente. Nefertiti acompanhava os gestos do marido com apreensão. Ao entrar o escriba, ele falou: Redige um convite real a todos os governadores do Egito e principais autoridades do reino. Todos devem comparecer à posse do novo corregente do Egito, que irá governar o lado do faraó com todas as prerrogativas divinas do cargo. 3 semanas depois, Aquetaton estava novamente repleta de convidados. Todos estavam curiosos para presenciar a mais uma das loucuras de Akhenaton. Quem seria o novo regente? O convite não informava o nome daquele que reinaria ao lado do faraó. Aie e Ti suspeitavam quem seria, mas resolveram aguardar com apreensão. Sabiam que após a reunião, onde Nefertiti fora desprezada, algo de muito ruim deveria acontecer. Antes da cerimônia de posse do corregente, o faraó recebeu de algumas habilidades da cidade uma inscrição, onde se lia o desejo de boas-vindas do seu povo, que estava saudoso por causa da sua longa ausência. A inscrição dizia: que ele viva em Aquetaton, até que o cisne se torne preto e o corvo branco, até que as montanhas se levantem e se ponham a andar, até que a água flutue até a montante, até que suas riquezas sejam tão abundantes como os grãos de areia nas margens, como as escamas dos peixes, até que ele celebre tantos jubileus como as penas dos pássaros e as folhas das árvores. Aquele gesto inesperado do povo e a forma engraçada como o texto foi lido ao faraó fez com que o rei e todos os presentes rissem descontraidamente. Akhenaton agradeceu o gesto de carinho e seus concidadãos e abraçou um por um que lhe trouxeram presente. Ti e Aie detestavam aquela atitude humana do faraó que, segundo o protocolo real, jamais deveria ser tocado por um mortal. Em seguida, os convidados foram conduzidos para a sala das coroações, onde o corregente do Egito
seria empossado, seguindo todos os passos que há séculos eram executados na cerimônia de unção de um novo faraó. Akhenaton desejava cumprir todos os rituais tradicionais para a posse de seu co-regente, através de simbolismos mágicos que ligariam sua decisão ao desejo dos deuses do Egito, conforme a tradição egípcia anterior ao seu reinado. Tivemos então que nos ajoelhar e inclinar o rosto ao chão, conforme o protocolo tradicional do Egito. A cerimônia de posse foi muito maçante. Já não estávamos mais acostumados àquele simbolismo improdutivo, mas que tratava-se necessário para que a decisão do faraó não fosse contestada. Akhenaton vestia os trajes típicos de faraó e cingia a dupla coroa do Alto e Baixo Egito. Em suas mãos, ele carregava o cajado e o chicote tradicionais, cruzados à altura do peito, e no queixo portava a barba real. Meri-Ha assumiu os encargos destinados ao sacerdote que dirigia a cerimônia. Alguns minutos mais tarde, após os cânticos sagrados recitados naquelas ocasiões, adentrou no salão carregada por uma liteira a nossa bela rainha Nefertiti. Nunca a vi tão linda. Os símbolos de poder egípcio em suas mãos a tornaram ainda mais bela e fascinante. Assim como Akhenaton, ela cingia a dupla coroa, o cajado e o chicote reais. A grande esposa real manteve-se serena, sem mover um músculo sequer, conforme o protocolo. A assembleia ficou estupefata. A mais bela mulher da antiguidade mantinha-se tal qual uma estátua, aguardando a cerimônia que a investiria no cargo de co-regente da terra de Keme. Eu virei o rosto para Issé e ela me endereçou o seu olhar insinuante. Ela sempre agia assim quando me afirmava serem as mulheres dignas de altos cargos na direção do país. Sorri e compreendi a sua mensagem. Realmente não é o sexo que determina a capacidade das pessoas, mas sim a maturidade espiritual. A mãe do faraó manteve-se serena, mas eu daria o meu dedo mínimo para saber que pensamentos corriam alucinadamente por seu cérebro. Aí, sempre cauteloso como uma raposa, também reagiu de forma mais discreta que lhe foi possível. Já os governadores do Alto Egito externavam em seus rostos o espanto e a indignação pela ousadia do faraó. Desde a rainha Hatshepsut, aquela heresia, entre aspas, não era cometida no Egito, o poder nas mãos de uma mulher. Meri-Ha iniciou o protocolo real, recitando os títulos reais do faraó regente. Akan Kenpurue Wenha Akhenaton, aquele que vive nas transformações de Ra, uno com Ra, o espírito atuante de Aton. O Senhor do Alto e Baixo Egito, o primeiro profeta de Ra-Harakit, que se rejubila no horizonte em nome da luz solar vivificante e sumo sacerdote do Deus Aton, nesta tarde, por orientação do grande Deus, elege para correger o duplo país ao seu lado, sob inspiração divina, a sua grande esposa real Nefer-Nefru Aten, Nefertiti, bela como as belezas de Aton, ou preferida como as perfeições de Aton, a bela chegou. Meri-Ha abençoou o casal real com os instrumentos sagrados da crença egípcia e prosseguiu. A partir dessa data, a grande esposa real do faraó abandona sua antiga identidade e, através de Keper, o divino escaravelho, que possui o poder das metamorfoses incessantes, assume o título real de Smenkhkare, o Ka de Ra, está firmemente estabelecido. Com aquele novo título, Akhenaton demonstrou a todos os governantes locais do Egito que o poder do Deus Sol
estava firmemente estabelecido e que ele não admitiria rupturas. E também definiu que os poderes de sua esposa real como faraó não deveriam ser discutidos. Meri-Ha então recitou os cânticos tradicionais e consagrou Nefertiti com seu novo nome e títulos completos. Vida longa a Kekaperure, Meri Waha, Nefer Neferuaten, Smenkekare, aquela que vive nas transformações de Ra, amada daquele que é único com Ra, bela como as belezas de Atom, o Ka de Ra está firmemente estabelecido. Nefertiti assumiria 2 títulos reais de Akhenaton, Keperurure e Uwe-Genra. Mantinha o seu título assumido quando casou-se com o faraó Nefer Nefuru Aten e adicionava o seu nome real, Smenkenkare. A partir daquela data, a esposa real Nefertiti desaparecia do cenário oficial do Egito e surgia com força renovada através de uma revitalização mágica. Nefertiti, abençoada pelo escaravelho Keper, transformava-se no faraó corregente do Egito, Smenkenkare. Essas constantes mudanças mágicas de identidade, entre aspas, causaram grandes dificuldades para que os historiadores atuais pudessem compreender os estranhos desaparecimentos de personalidades da época. Naquela mesma cerimônia, a primeira filha do casal solar assumiu os títulos de Nefertiti, como, por exemplo, o de grande sacerdotisa do sol. Os templos destinados à esposa real do faraó foram transferidos para Meret Aton, que assumiu aos 12 anos de idade as antigas incumbências da mãe. Como dissemos anteriormente, os egípcios atingiam a fase adulta já no início da adolescência, ao contrário das sociedades atuais. E por fim, quando Meri-Ha colocou em Nefertiti o cavanhaque postiço, a barba real, símbolo dos faraós egípcios desde a primeira dinastia, a plateia se assombrou em um misto de espanto e adoração. Nefertiti, agora Semenkakaré, possuía o porte nobre dos faraós e impressionava a todos pela sua beleza divina. Adornada com os adereços reais, investida de sua beleza deslumbrante, ela tornava-se, aos olhos de todos, uma divindade viva, assim como acreditava-se que os faraós eram desde a época da 4ª dinastia egípcia. Após a solenidade, o casal real foi carregado em liteiras para um desfile tradicional pela Avenida Real. Parecia que estávamos em Tebas por causa da formalidade do evento. Ao invés de desfiles de bigas e descontração, víamos o faraó cumprindo à risca todo o cerimonial. O uso da liteira real e a posição estática dos soberanos no desfile eram uma prova disso. Os governadores do Alto Egito tinham compreendido o recado do faraó. Não haveria uma divisão do poder e teriam que aceitar a grande esposa real como faraó corregente do Egito. Encerrada a cerimônia, Nefertiti convidou os governadores do Alto Egito para uma reunião. Akhenaton se retirou para suas atividades e deixou a esposa exercer seus plenos poderes. Ela ouviu todas as solicitações e prometeu estudá-las. Aie e Ti trataram com respeito devido ao faraó. Seria imprudência não se comportar assim. Depois daquele dia, Akhenaton tornou-se definitivamente o sumo sacerdote do Egito, dedicando seu tempo exclusivamente aos seus projetos espirituais, enquanto Semkenkare, o novo regente, tratava de todos os assuntos referentes à administração do país. O nome de Nefertiti recebeu o cartucho real, destinado somente aos faraós, em todas as estelas e relevos de Akhetaton. Nefertiti atendeu a várias solicitações dos governadores rebeldes,
Mas isso não foi suficiente para conquistar a simpatia dos inimigos, que não conseguiam aceitar a ideia de serem governados por uma mulher. Além do mais, eles desejavam intensamente o retorno ao culto oficial de Amon, fato que jamais seria permitido pelo casal real. O reinado de Sem-Ken-Kare foi de 3 anos de prosperidade administrativa na terra de Keme, mesmo tendo de lutar contra todas as adversidades. Todos os assuntos eram solucionados com precisão por Nefertiti. Mas por incrível que possa parecer, o que gerava mais problema era a própria capital, Akhetaton, sempre repleta de oportunistas que dificultavam a conclusão dos empreendimentos mais simples. As iniciativas religiosas e científicas progrediam, mas as pequenas questões burocráticas dificultavam o bom andamento do reino. Até mesmo as correspondências oficiais eram perdidas ou desviadas para que a rainha não ficasse ciente de fatos que exigiam uma resposta imediata. Naqueles dias, já havia um número expressivo de traidores em Akhetaton. Acredito que Anne, o secretário real, tinha sido uma das pessoas que mais colaborou para criar empecilhos ao trabalho de Semen-Kenkare. Aie o havia colocado no posto e certamente ele seguia mais as orientações do vizir do que da rainha. O relacionamento com os povos vizinhos tornou-se difícil em razão do grande número de correspondências sem respostas por parte do faraó. Inclusive, algumas questões tornaram-se conhecidas pelo casal real várias semanas depois de serem de conhecimento comum em Tebas. A rainha mãe Ti visitava Akhetaton com frequência e se impressionava com a falta de informações na cidade. Foi através de Ti que o casal solar foi informado sobre as intenções de ataque ao Egito por parte dos hititas. Ela tinha aprendido a respeitar Nefertiti e agora desejava auxiliá-la no reinado, afinal tratava-se de sua própria família. Infelizmente, Ti não percebeu que Aie, Ptamoses e o preferido de Tebas, Ramoses, orquestravam uma campanha para boicotar o reinado de Sem-Kenkare. Em sua última visita à capital do Egito, Ti demonstrou-se solidária ao casal real e iria se empenhar para mantê-los informados. Ela também procuraria descobrir o motivo pelo qual os correios não chegavam a Akhetaton. Antes de partir, ao se despedir no cais do porto, ela disse: "Esta é uma cidade muito bela. Eu acho que vou construir o meu túmulo aqui para ingressar na terra do poente através desse paraíso em meio ao deserto." Ti beijou o filho e partiu. Jamais ela voltaria em vida para a cidade celestial. Seu próximo retorno seria dentro de um esquife para os preparativos do embalsamento real, alguns meses mais tarde. Todos ficamos angustiados com a morte da mãe de Akhenaton. Parecia muito óbvio que seu desenlace estivesse diretamente ligado à sua mudança de atitude em relação ao reinado do filho. Provavelmente ela teria se rebelado contra a cúpula de Tebas e talvez isso tivesse ocasionado sua morte, que aparentemente parecia ter sido natural. Ramoses e Penhase conversaram sobre isso com Akhenaton e Sem-Kenkare. Aie tornava-se a cada dia uma pessoa mais perigosa, mas Akhenaton, apesar de todas as suspeitas, preferia não julgar o grande vizir do Egito, que havia recebido de Amenófis III o título de Divino Pai. Aie era muito sutil em suas atitudes. Era quase impossível ligá-lo a qualquer evidência de traição. O único fato que denotava a sua inclinação a Amon era a sua relutância em viver em Akhetaton. Ele sempre argumentava que era necessário manter-se em Tebas pelo bem do reinado da família real. Além disso, Aie havia iniciado a construção de seu túmulo real em Akhetaton, projetando uma sepultura quase tão grande quanto a do faraó
para assim demonstrar a sua devoção ao rei e ao deus Atom. Mas é certo também que ele tinha abandonado a construção funerária no último ano. Era difícil ligá-lo a pessoas como Ptamoses e a nobreza de Tebas, apesar de haver vários indícios nesse sentido. O certo é que todos começamos a viver um período de grandes apreensões. Semken-Kare ativou a polícia secreta de Aquetaton para descobrir quem eram os traidores que interceptavam as correspondências reais e para obter informações sobre os bastidores de Tebas. Inclusive, tive de viajar algumas vezes a Tebas para, junto com Sen-Nefer, obter algumas informações que nos esclarecessem as intenções políticas da cidade de Amon. O sepultamento da esposa de Deus, entre aspas, título real da rainha Mãe Ti, foi bastante comovente. Akenaton lembrou as palavras da mãe antes de partir em sua última visita, e aproveitando a situação, lembrou a todos os cidadãos de Aquetaton que vivíamos um período de grandes indefinições no Egito e que a família real precisava de empenho e de fidelidade de todos os seus súditos para que o projeto de Amarna se estabelecesse definitivamente na terra de Queme. Durante a cerimônia pensei, o pai do faraó viveu seus últimos anos em Aquetaton, mas desejou ser sepultado no Vale dos Reis em Tebas. Jati viveu praticamente toda a sua vida em Tebas e decidiu que seu repouso eterno deveria ser em Aquetaton. Os meses seguintes foram calmos. Akenaton, então, em companhia de Meri-Rai e Ramoses, realizou novas viagens pelo Vale do Nilo. Ele viajou até o delta do Nilo e depois subiu o rio até a Núbia. Nas cidades do Alto Egito, próximas à Núbia, ele percebeu que a grande dificuldade de aceitação da nova filosofia religiosa estava na falta de informações verdadeiras. As cidades pequenas recebiam notícias apenas de Tebas, que excretava o deus do faraó, chamando de enviado de Set, ou senhor dos 1000 demônios do Amente. O povo pobre e ignorante acreditava, sem pestanejar, nas lendas criadas pelos sacerdotes de Amon. Logo, a crença no Deus único encontrava imensa dificuldade em se alastrar, também pelos povoados afastados dos grandes centros. Tebas influenciava toda a região. Além do mais, as safras do Egito continuavam sofrendo com as estranhas pragas que, segundo os sacerdotes de Amon, ocorriam por causa do desprezo do faraó pelo deus Amon. Segundo eles, o deus padroeiro da sagrada família de Tebas já não podia mais proteger o Egito, e o deus do faraó era fraco para dominar os demônios que amaldiçoavam as terras dos agricultores. Os próprios padres de Amon envenenavam as terras e os canais de irrigação dos agricultores, empestando a plantação e causando a morte das crianças e dos idosos das fazendas, geralmente os mais sensíveis à alimentação intoxicada. Em algumas localidades, Akenaton foi expulso, ou os agricultores cantavam versos mágicos pedindo a proteção de Amon contra o faraó e seu deus, à medida que o soberano passava pelas fazendas. O coração de Akenaton, Meri-Rai e Ramoses encheram-se de tristeza. O povo não queria ouvir. Por mais que Akenaton lhes pedisse atenção, eles não desejavam ouvir suas explicações. O povo apenas cantava os monótonos e sombrios versos mágicos contidos no livro dos mortos. Akenaton retornou à capital e solicitou a Semken-Kare, Nefertiti, que enviasse verbas e recrutassem homens para auxiliarem na recuperação das cidades e zonas rurais. Os voluntários deveriam ser devotos de Atom para mostrar ao povo como o deus do faraó era benéfico ao Egito. No ano seguinte, Tebas e as cidades mais importantes do Alto Egito não receberam verbas para a sua manutenção. O faraó havia determinado que era necessário reconstruir
a desgraça causada por Amon nas cidades pobres. Houve um novo período de discussão, nas quais Aie tornou-se mais acalorado, dizendo à sua filha Nefertiti que ela teria de responder aos deuses do Egito por suas atitudes insanas. A corregente do Egito virou-se para ele e, com os olhos chispando raios de indignação e astúcia, disse: Que dizes? Eu responder aos deuses? Pelo que sei, o Egito só possui um Deus, o grande Atom. Pelo que vejo, meu divino Pai, tens mudado os teus conceitos naquela cidade infestada por serpentes. O vizir do Alto Egito percebeu seu deslize e girou sobre os calcanhares, retirando-se do amplo salão. A rainha riu e recolheu-se aos seus aposentos. Ela tinha chegado há pouco de viagem e fazia semanas que não via suas filhas e o herdeiro real. O vizir Aie manteve-se mais alguns dias em Aquetaton, refletindo sobre a situação. A posse da nova corregente Semkenkare tinha reduzido seus poderes. Akhenaton desprezava o Alto Egito, permitindo-lhes autonomia completa. Já Semkenkare desejava tudo saber e não admitia que ele tomasse decisões independentes. Pouco a pouco, ela perdia o seu poder e influência. A rainha não se importava de ir a Tebas quantas vezes fossem necessárias. Nada passava desapercebido à visão administrativa daquela fantástica mulher. O vizir, em sua vaidade, ria da situação e pensava: só poderia ser assim, ela possui o meu sangue. Com o passar dos meses, o trabalho de difusão do deus Atom pelo Alto Egito começou a surtir efeito. O povo recebia apoio financeiro e condições para recuperar suas fazendas. O faraó dava-lhes sementes e gado para que pudessem voltar a trabalhar. Mas, infelizmente, nesse período, surgiu uma praga oriunda da Ásia que causou uma intensa mortandade no delta do Nilo. Os sacerdotes de Amon aproveitaram a situação e carregaram os corpos infectados até as proximidades das regiões habitadas por todo o Vale do Nilo. Eles os colocavam nos pontos de acesso aos canais de irrigação. Um trabalho sistemático nesse sentido foi feito em vários pontos estratégicos do cais de Aquetaton. Algumas vezes os corpos eram amarrados de forma que ficassem submersos para que não fossem vistos pelos pescadores. Por todo o Egito houve muitas mortes e em Aquetaton a situação chegou à beira do caos. Os fanatismos dos padres de Amon não tinham limites. Inclusive alguns sacerdotes do deus obscuro e seus próprios familiares faleceram com a propagação descontrolada da peste. Mas eles acreditavam que deveriam sacrificar as suas vidas, se fosse necessário, para que Amon voltasse a reinar entre os deuses do Egito. Um terço da população adoeceu. Até as filhas mais novas do casal solar ficaram enfermas. Somente Merit Aton e Ankhesempaton escaparam da peste. Alguns dias depois, o pequeno Tut, o herdeiro do faraó, também ficou doente, sendo que nele os sintomas foram diferentes. Tutankhamon provavelmente fora picado pelo mosquito transmissor da malária, enquanto o resto da população sofria com a ação devastadora de uma praga que causava infecções com pústulas, febre alta e sintomas respiratórios graves que levavam o paciente à morte em poucos dias. As últimas horas das vítimas eram horríveis. Imensos furúnculos brotavam por toda a pele e a febre fazia a temperatura do corpo subir a níveis assustadores. O paciente desencarnava em meio a visões espirituais. Era comum ver os enfermos narrando a presença de Anubis, o deus da morte, que tinha um corpo de homem e cabeça de chacal. Já os sintomas do pequeno Tut eram cefaleia, dores musculares e prostração, mal-estar geral e calafrios seguidos de febre de início súbito.
A febre era elevada e intermitente, e ao cessar desencadeava uma sudorese profunda. Nos dias seguintes, o menino apresentou também vômitos, diarreia, cianose nas extremidades e sua pele ficou fria e pegajosa. O volume urinário diminuiu nos dias posteriores e evoluiu para uma insuficiência renal aguda. Nós conhecíamos aqueles sintomas, pois estudávamos aquela estranha doença que causava um grande número de mortes por todo o Egito. Ela era tão devastadora como a tuberculose naqueles tempos. Nos finais dos dias, eu chorava ao ver minha impotência para resolver aquelas centenas de mortes que presenciávamos a cada minuto. Ao ver as crianças sofrendo dores atrozes, eu corria de um paciente ao outro, utilizando todos os argumentos conhecidos por nossa medicina. Em alguns casos, obtínhamos sucesso, em outros, não. Parecia que estávamos vivendo um inferno na terra. Passávamos dia e noite atendendo a centenas de pacientes que algumas vezes terminavam morrendo abandonados pelas ruas da cidade, com os corpos repletos de pústulas. Para agravar a situação, as filhas do casal Solar morreram sem que nada pudéssemos fazer. Mas Akhenaton e Nefertiti não esmoreceram. Haviam outras pessoas a serem auxiliadas. Não havia tempo para lágrimas. Ademais, o pequeno Tut tinha piorado. Ele começou a apresentar sangramentos digestivos e subcutâneos. O rosto do menino ficou coberto de manchas que não eram características da malária. Era triste ver aquela linda criança em tal estado. Naquele dia percebi que minha má sorte por não ter tido filhos era insignificante e pequena perto da tragédia do bondoso faraó. A dor em seu coração era tanta que agradeci por não ter filhos, pois não sei se suportaria a perda semelhante a que Akhenaton e Nefertiti estavam sofrendo. O faraó, extremamente abatido, abraçou Ramoses e disse-lhe: Meu querido amigo, por Atom, salva o meu menino. Já não tenho forças para orar ao grande Deus. Nossos esforços espirituais parecem não ser suficientes para combater a marcha dessa doença cruel que não respeita a dor de quem ama. Eu sei que não devemos fraquejar na fé, mas não possuo mais forças para lutar contra essa força maléfica. Talvez essa praga seja os desígnios de Atom para marcar com brasa a minha fidelidade a ele. Ramoses segurou a mão do faraó e disse com serenidade: Akhenaton, sabe que somos espíritos imortais e vivemos diversas vidas para alcançarmos a perfeição. O que ocorre nesses dias por todo o Egito são as leis de causa e efeito que regem o universo. Nada acontece por acaso em razão da sabedoria do grande Deus. Vamos crer que todo esse episódio é apenas um momento de aprendizado em nossas vidas imortais. Agora vai descansar, meu bom amigo. Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para salvar o nosso pequeno Tut. Lembre-te, Akhenaton, vamos fazer a nossa parte e deixar nas mãos do próprio Egito o seu destino. Estamos aqui tão somente para trabalhar em nome de Atom e não para colher resultados que só virão com o amadurecimento da humanidade. Se Atom acha necessária essa tragédia, devemos respeitar sua decisão, pois somos ainda muito pequenos para compreender seus desígnios. Ramoses encaminhou o faraó para fora dos aposentos do príncipe herdeiro e ajoelhou-se ao pé da cama. Ele manteve-se em silêncio por alguns minutos. Então perguntei impaciente: Ramoses, o que está fazendo? Precisamos achar uma cura para o pequeno Tut. Ele ergueu a cabeça e me respondeu com os olhos marejados de lágrimas: Radamés, estou fazendo a única coisa que nos resta: orar. Já não há mais recursos a serem utilizados. O mal invisível já se apossou do corpo do nosso menino. Devemos aprender a prevenir essas doenças, pois tratá-las exige medicação que ainda desconhecemos. Vamos confiar na intervenção do grande Deus, somente Ele poderá salvar o herdeiro real. Não pode ser, murmurei.
apoiando-me na janela dos aposentos reais. Meu nobre orientador espiritual virou-se para mim e disse: a terra de Keme precisa que Tutankhamon viva. Talvez ele possa vir a ser a nossa última esperança para fazer vingar o projeto de luz. Eu guardei silêncio e orei ao lado do meu sogro. E Set-Nefret surgiu trazendo compressas molhadas para atenuar a testa escaldante do menino. Ela observou nosso estado de oração e ajoelhou-se ao nosso lado, unindo suas forças às nossas. As doenças mágicas, entre aspas, eram um tema que atraía a curiosidade médica de Ramoses. Ele passava longas horas meditando sobre sua origem e suas consequências. Elas eram fruto de magia manipulada por forças ocultas, mas orientada através de meios físicos. Quais seriam os condutores para as más intenções daqueles que semeiam o mal? Meu sogro sabia que a higiene era um dos fatores que determinavam o alastramento daquelas doenças, e provavelmente o grande número de mortos sem sepultura por todo o Vale do Nilo estaria desencadeando o aumento no surto epidêmico. O estranho é que a Quetaton, a higiene era um hábito rotineiro a seus habitantes. Quem assim não comportasse sofria muitas pecuniárias e perdas de direitos. Depois do início da praga, o faraó havia determinado a imediata remoção dos corpos para o deserto por solicitação de Ramoses, mas o mal prosseguia com forças avassaladoras, causando milhares de óbitos entre o povo egípcio. Enquanto eu perdia minha concentração na oração com tais pensamentos, Ramoses começou a brilhar e aflorar placas luminosas por todo o seu corpo, ora esmaecendo, ora aumentando o brilho. Das mãos do mentor despendiam-se tênue luz branca. Em seguida, seu Ka, o espírito, desprendeu-se do corpo e caminhou em direção ao pequeno príncipe. Ele estava ligado ao seu duplo somente por um fio de coloração prateada. E Sé, em profunda oração, nada via. Continuei acompanhando aquela cena fantástica, boquiaberto, sem acreditar no que meus olhos viam. Com a aproximação do espírito de Ramoses, o duplo de Tutankhamon desprendeu-se e ficou flutuando 20 centímetros acima do seu corpo físico. O espírito de Ramoses então flutuou a alguns centímetros do chão e começou a espargir energia luminosa sobre o menino. Logo notei que da extremidade do paciente surgiram nuvens negras que desprendiam tais quais toxinas sendo liberadas por uma chaminé. Do topo da cabeça e, sobretudo, na região do estômago, também desprendiam-se substâncias venenosas, enquanto Ramoses continuava a expelir partículas luminosas de diversas cores. Assombrado, eu nem sequer respirava. Temia perder um segundo que fosse daquele insólito espetáculo das esferas superiores. Por fim, o Ka de Ramoses dirigiu suas mãos para uma vasilha de água e irradiou as mesmas partículas luminosas, purificando o líquido ali contido. O espírito de Ramoses retornou ao seu corpo e no mesmo instante ocorreu o mesmo processo com Tutankhamon. O corpo físico do pequeno príncipe, então, começou a suar intensamente um líquido de cor marrom. Ramoses despertou do torpor e a primeira coisa que viu foi o meu rosto assombrado, admirando-o. Ele sorriu e me disse com satisfação nos olhos e brandura no tom de voz: Radamés, alegra-te, o grande Deus ouviu as nossas preces. Imediatamente ele se ergueu, pegou um pano limpo e embebeu na jarra com água que havia energizado. Rapidamente Ramoses esfregou o corpo do pequeno Tut, retirando a sudorese escura. As manchas sumiram do menino como por encanto. Logo a febre cessou e a sua respiração voltou a ser pausada e tranquila. Ramoses e Sé abraçaram-se, comemorando o restabelecimento do príncipe herdeiro,
enquanto eu mantinha-me hipnotizado, impressionado com o que acabara de testemunhar. O nobre mentor despertou-me do transe, dizendo: Radamés, vai avisar Akenaton e Nefertiti. Eles precisam de uma boa notícia que traga alegria aos seus corações. Corri para os aposentos do casal real e, sem bater na porta, invadi o quarto. Ambos estavam sentados em um divã. Os seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Nefertiti olhou-me com uma expressão misto de cansado e esperança e disse: Radamés, o que aconteceu? Por que estás com os olhos quase saltando das órbitas? Eu respondi mecanicamente com o olhar perdido no espaço, tentando compreender o fenômeno maravilhoso que acabara de presenciar. Trago boas notícias. Ramoses esteve nos braços de Atom e obteve junto ao grande Deus a cura do nosso príncipe herdeiro. Tutancâmon está milagrosamente curado. O casal real correu para o aposento do herdeiro e eu o segui imediatamente, admirando ainda mais a grandeza do mundo invisível aos nossos olhos e também a luz daqueles, como Ramoses, que sabem escrever nas estrelas. No próximo vídeo, entraremos no capítulo 18, A Dor Maior do Filho do Sol, entre aspas.